Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa que trata dos temas relativos aqui ao campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. E é exatamente deste hospital que nós vamos falar hoje, de um setor bastante importante, a Divisão de Saúde Auditiva. Para atender os mais de 45 mil pacientes com problemas auditivos cadastrados, o Centrinho da USP possui um setor específico para esta área. Trata-se da Divisão de Saúde Auditiva do hospital. Além do tratamento ambulatorial a essas pessoas que vêm de todas as partes do Brasil, o Centrinho também desenvolve estudos na área. Algumas dessas pesquisas, inclusive, já se tornaram políticas públicas. Para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo aqui a Elaine Cristina Moreto Pacola, que é a coordenadora da Divisão de Saúde Auditiva do Centrinho. Elaine, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui falando do nosso trabalho. Elaine, o que é essa divisão? A Divisão de Saúde Auditiva é uma unidade do hospital responsável pelo atendimento a pacientes portadores de deficiência auditiva, né? Então, o objetivo principal é o diagnóstico da deficiência auditiva e a reabilitação dos portadores dessa deficiência, mais especificamente com a adaptação dos dispositivos eletrônicos, que são os aparelhos auditivos, né, que são os chamados aparelhos de amplificação sonora individual, e também os sistemas de frequência modulada. Então, esse é o objetivo principal. Alguns outros casos que chegam para a divisão de saúde auditiva, que o tratamento não seja a indicação do aparelho ou então a indicação do sistema de frequência modulada, que são tratamentos medicamentosos ou tratamentos cirúrgicos, os pacientes são encaminhados para outros centros para receber esses atendimentos, inclusive para o nosso ambulatório de residência otorrino, que tem aqui dentro do hospital. Os pacientes recebem muitos desses tratamentos aqui dentro do hospital mesmo, no ambulatório de residência. Você é fonoaudióloga, correto? Isso. Na divisão, são só fonoaudiólogos ou existem outros profissionais? Existe uma equipe interdisciplinar, né, que é para favorecer o atendimento completo do paciente deficiente auditivo. Então, o fonoaudiólogo faz a parte toda do diagnóstico do problema, da indicação do aparelho, mas existe o médico para fazer o diagnóstico anterior ao diagnóstico por exames e também os outros profissionais que são a psicóloga e a assistente social. Por que o atendimento deles, né? Porque assistente social, como assim? O nosso serviço é um serviço que atende a nação, né? Então, assim, atende a nossa regional de saúde e também a nível nacional. Então, os pacientes que vêm, eles precisam de todo um apoio do serviço social para poder se organizar, para poder estar na cidade, né? Então, eles precisam de relatórios para conseguir o tratamento fora do domicílio e também para dar o apoio, assim, com relação à refeição, o que eles precisam do transporte. Então, o serviço social atua junto com a fono e com a psicóloga. A psicóloga na parte da a percepção que a pessoa tem da deficiência, né? Então, tem pessoas que não aceitam a deficiência, então existe todo um trabalho para a estruturação, para que a pessoa possa aceitar melhor a própria deficiência e até o uso do aparelho, que se ela não aceita a deficiência, ela também não vai aceitar o uso de um outro dispositivo auxiliar. Elaine, fora essa questão da resistência, existe uma questão também da adaptação? Muita gente não consegue se adaptar ao aparelho? Existe uma dificuldade, vamos dizer, da adaptação do aparelho, né? Por ser um dispositivo externo que é inserido dentro do ouvido, né? Então tem o desconforto causado pelo molde, mas o benefício é maior. Então existe toda uma questão da orientação do paciente, o estímulo, o incentivo, né? Assim, para o uso, né? Como ele tem peças pequenas que precisam ser manuseadas, então a questão do manuseio tem que ser muito bem orientada. Existem grupos na divisão de saúde auditiva para as pessoas idosas que têm mais dificuldade de manipulação desses dispositivos, da colocação da pilha, porque tudo isso é feito pelo próprio paciente ou por alguém da família. Então, a dificuldade da adaptação é mais
pelo entendimento da colocação da pilha, do processamento manual dos dispositivos. E também do paciente, assim, com relação à orientação da psicóloga, do benefício maior que ele vai ter com o uso do aparelho, né? Então, ele está privado da comunicação, e se ele estiver usando o aparelho, ele vai ter um benefício maior, que ele vai conseguir se integrar novamente no grupo dele de convívio social. Então, né? É mais mesmo dessa adaptação com o equipamento mesmo, Isso. não tanto do barulho que causa, ou isso também tem? Existe assim, porque o aparelho, ele amplifica os sons para que o paciente possa usar a audição que ele tem, né? Então, ele vai amplificar todos os sons. Existe muita tecnologia envolvida nesses dispositivos. Então, existe controle de ruído, para tudo favorecer uma melhor qualidade sonora. Só que existe essa amplificação do ruído, existe uma sensação de percepção da própria voz, mas são todas características que podem ser modificadas pelo profissional de acordo com as queixas do paciente. Então, tem os softwares de programação desses aparelhos que permitem os ajustes para melhorar as queixas deles. E tudo isso é feito aqui no Centrinho, Tudo divisão. na divisão de saúde auditiva, tudo aqui. Certo. Elaine, uma outra coisa também que muita gente discute e até é um mito, né? A pessoa que tem um problema auditivo, não necessariamente ela é uma pessoa surda, né? O termo surdo, né, é um termo utilizado para as pessoas que em função de uma surdez profunda, não consegue desenvolver a fala, né? Então, o que é chamado surdo-mudo, né, que é até o termo assim, a gente nem utiliza. Toda pessoa que tem uma perda auditiva, ela tem uma deficiência auditiva. Só que essa deficiência auditiva pode variar, né? Existem vários graus da deficiência auditiva, desde uma perda auditiva leve, que às vezes ainda não tem nem indicação do aparelho, que a gente faz um acompanhamento, uma orientação sobre estratégias de comunicação para superar, né, essa deficiência, até a deficiência auditiva mais profunda. Então, a gente tem as deficiências moderadas, severas e até as profundas. As profundas são as perdas mais incapacitantes, né, que não permitem a compreensão da fala. Muitas vezes, mesmo com o uso do aparelho, você não consegue esse benefício. E aí a gente tem outros recursos, como o implante coclear, para ajudar os portadores dessa deficiência mais incapacitante, que é a profunda. Tem um outro setor também no Centrinho, né? Isso, que é a seção de implante coclear, que é responsável pela indicação dessa cirurgia e desse dispositivo para os casos, não somente pela perda, né? Então, são vários fatores que são avaliados para verificar se a pessoa é ou não candidata a esta cirurgia. Mas tem muitos pacientes que utilizam esse dispositivo e têm um benefício maior na compreensão da fala. Ok, Elaine, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a Elaine Pacola, que é a coordenadora da Divisão de Saúde Auditiva do Centrinho. Elaine, quando a gente também fala do Centrinho, muitas pessoas pensam nos estudos que são realizados aqui. A própria divisão, né, tem uma série de estudos e alguns até viraram políticas públicas. Fale um pouco dessa questão das pesquisas para a gente. Então, desde o início da Divisão de Saúde Auditiva, ainda lá em 1985, quando teve início as atividades de atendimento às pessoas com deficiência auditiva, o Centrinho foi um pioneiro nessa área, né? Então, os estudos aqui dentro, as pesquisas realizadas com esses pacientes foram permitindo que, a partir de 1996, quando as políticas públicas começaram a ser estabelecidas na área, todos os estudos aqui serviram para permear estas políticas, né? Em 2004, teve a primeira política de atenção à saúde auditiva, e essa política nacional, e essa política teve todos os seus princípios baseados em centros que trabalham com deficientes auditivos. Então, a divisão de saúde auditiva aqui dentro do hospital fazendo parte, outras universidades que existem, que possuem os seus centros também trabalhando com deficientes auditivos. E a primeira política foi em 2004. Aí, a partir daí, nós tivemos, aqui em Bauru, sempre a gente tem os seminários de políticas públicas, né? Que já teve até a sua 7ª edição. E nesses seminários de políticas públicas, nós recebemos
profissionais, docentes de várias universidades que vêm até aqui para discutir o atendimento ao deficiente auditivo. E aí, diante dessas discussões do que é observado, são levantadas as propostas de melhorias para o atendimento desta população. E todas as discussões realizadas no seminário são encaminhadas para o Ministério da Saúde como sugestões para a melhoria dessas políticas. E, com certeza, muitas delas são validadas, né? Então, os próprios profissionais do Ministério da Saúde, vários representantes participam desses seminários e vêm ajudar a discutir essas políticas e ajudar a propor. Então, o hospital trabalha sempre tem sempre focado o trabalho de auxiliar no desenvolvimento dessas políticas públicas. Inclusive, em 2013, né, foi incorporado o sistema de frequência modulada, que foi basicamente baseado em pesquisas realizadas tanto por profissionais do HRAC, como por docentes da FOB. E, então, o trabalho é muito focado no desenvolvimento das políticas públicas para o atendimento do deficiente auditivo, sempre trazendo melhorias para eles, né? Foi a partir dessa pesquisa que os deficientes auditivos conseguiram acesso por meio do SUS desse equipamento, Sim, né? Esse equipamento só era disponível em serviços particulares e, a partir do desenvolvimento dessa política, ele começou a ser distribuído, concedido pelo SUS, para os pacientes que necessitam deste recurso, que é um sistema auxiliar, favorecendo a compreensão da fala na presença do ruído, principalmente em ambiente escolar, né? Então, assim, ele tem um benefício muito grande para as crianças que têm a deficiência auditiva no ambiente escolar, favorecendo a interação com o professor e a compreensão da fala. Outra pesquisa que tem chamado bastante atenção aí é a questão da prótese ancorada no osso. Explica pra gente o que é essa pesquisa. A prótese ancorada no osso é um dispositivo de amplificação, porém a amplificação é feita de uma forma diferente do que a amplificação do aparelho, que é por via aérea, né? Então, o aparelho ele possui uma condução do som por via aérea. Ele sai de dentro do aparelho som amplificado, passa por um tubinho, pelo molde e vai até dentro do ouvido. Na prótese ancorada existe um pino, né, que é colocado cirurgicamente, e com esse pino é adaptada uma prótese que vai transmitir o som por vibração óssea, né? Qual que é o diferencial dessa prótese? Proporcionar amplificação para os pacientes que não conseguem se beneficiar com a amplificação normal, né? Então, tem pacientes que têm uma perda auditiva por malformação, né? Então ele tem uma orelha mal formada que não permite que a gente coloque um aparelho com molde ou um aparelhinho intra-auricular. Então ele vai se beneficiar com essa prótese que é colocada no osso, né? E aí ela vai permitir uma vibração das estruturas do ouvido, favorecendo a compreensão da fala, né? Então ele é um diferencial para pessoas que não se beneficiam com a forma tradicional da amplificação. Qual que é a diferença dele para o implante coclear, por exemplo? É o grau de problema que a pessoa tem, que poderia usar um ou outro? É o tipo do problema, né? Então, assim, o implante coclear, ele vai substituir uma parte lá do ouvido interno que está lesada, né? Que são as células ciliares da cóclea, e por meio de eletrodos, né? Que são inseridos lá dentro da cóclea. E realmente para pacientes que têm essa perda sensorial, que é nas células lá de dentro da cóclea. Agora, a vibração, né, a perda que é indicada a prótese ancorada, é uma perda em orelha média, que a gente chama, né? Então, o paciente tem uma otites de repetição, otite crônica, passou por várias cirurgias, mas a cóclea dele está intacta. Então, ele tem a parte de transmissão do som dele é que está prejudicada, não a percepção a nível coclear, né? Então, são indicações diferentes mesmo, não são os mesmos pacientes que são candidatos a essas duas tecnologias. E qual o andamento dessa pesquisa? Ainda ela não é regulamentada pelo SUS, né? Existe uma portaria que está em andamento, mas as questões financeiras, dos apoios que são dados pela política ainda não está estruturada, só foi feita a parte de divulgação da possibilidade
dessa cirurgia ser realizada pelo SUS. Aqui no hospital, né, por ser um dos centros de referência, a gente está começando a fazer, desde o ano passado já foram feitas várias cirurgias e elas estão em processo de pesquisa até para auxílio dessas políticas serem efetivamente publicadas e definidas, né? Eu sei que está ainda se analisando, mas inicialmente o que vocês têm verificado com esses pacientes? De resultado, Isso. sim, os resultados são efetivos, os pacientes sentem-se muito bem, mesmo porque existe um outro tipo de aparelho que não é colocado cirurgicamente, mas que tem todas as questões estéticas envolvidas, porque ele é adaptado com um arco que causa um certo desconforto. Então, essa cirurgia da prótese ancorada, ela tira essa questão de desconforto e também estética pelo uso do arco. Então, os pacientes sentem-se muito bem, né, tanto com a amplificação quanto com as outras questões envolvidas de ausência de desconforto e de ausência da preocupação estética, porque ele fica muito mais discreto, né, então os pacientes ficam bem satisfeitos mesmo. Ok, Elaine, vamos fazer mais um breve intervalo, Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a Elaine Pacola, que é a coordenadora da Divisão de Saúde Auditiva do Centrinho. Elaine, a gente falou no primeiro bloco um pouco do atendimento no Centrinho, na Divisão de Saúde Auditiva, mas eu queria que você falasse mais especificamente quais os serviços que são oferecidos ali para quem procura vocês. O diagnóstico, né, da deficiência auditiva e a seleção, a indicação e a adaptação dos aparelhos de amplificação sonora individual e do sistema FM. Então, o foco é na adaptação dos aparelhos mesmo, após o diagnóstico e da indicação desse dispositivo. A pessoa que então tem uma desconfiança, acredita que tem um problema auditivo, ela pode vir aqui? Como que faz esse processo de triagem mesmo? De triagem, né? As pessoas, um pouco diferente do que acontece aqui no hospital, o processo de chegada dos pacientes à divisão de saúde auditiva é por meio das unidades básicas de saúde, da atenção básica, né? Então, o paciente tem uma queixa de um problema auditivo, ele vai procurar o posto de saúde, a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e vai solicitar uma consulta com o médico. Diante dessa consulta, ele vai apresentar a sua queixa e aí existe todo um processo dentro da Secretaria Municipal de Saúde para o encaminhamento desses pacientes. Então, o médico faz a solicitação, preenche um laudo, esse laudo é encaminhado para a secretaria que valida esse laudo, encaminha para a Central de Regulação de Vagas, e aí a regulação de vagas é que encaminha o paciente para a Divisão de Saúde Auditiva. Ele não tem uma entrada direta pela divisão, ele precisa fazer todo esse caminho. Na verdade, o caminho de ir até a unidade básica, que depois o processo é feito pelos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, é um serviço que já é regulado pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, é diferente da fissura, que o paciente ainda não existe uma regulação efetiva das vagas, na deficiência auditiva já existe, porque existe já mais de 150 centros no país todo que fazem o atendimento ao deficiente auditivo. Então, essa regulação permite com que os pacientes sejam atendidos mais próximos de sua residência, evitando dificuldades de transporte e outras dificuldades para se chegar a um serviço para que ele possa receber esse atendimento. É importante deixar claro também que o paciente ele não escolhe se ele vem para o Centrinho ou não, não escolhe, né? Não. Aqui em Bauru nós temos 2 setores que atendem a deficiência auditiva, dois locais, que é a Divisão de Saúde Auditiva do Centrinho e a Clínica de Fonoaudiologia aqui da Faculdade de Odontologia, né? Então, são praticamente dentro do mesmo campus, mas são serviços diferentes. E quem faz o direcionamento para esses serviços é a Central de Regulação de Vagas. Tá? E pessoas de outros estados que não são da região? Pelo fato do Centrinho ser um serviço pioneiro nessa área, né, existe uma concessão do Ministério da Saúde, porque quando foram desenvolvidas as políticas e a regulação das vagas, o Centrinho já existia e já atendia pacientes de todo o Brasil. Então, é muito complexo você cortar esse vínculo para que o paciente não seja mais atendido. Então, assim, 95% da nossa população atendida
é da nossa regional de saúde, né, que é a nossa DRS6, que comporta 68 cidades aqui da região. Mas existem os pacientes ainda de fora do estado que continuam no seu atendimento de acompanhamento, e existe uma certa porcentagem que nós conseguimos atender, né, como pela primeira vez, e que a entrada é direta, que eles procuram o serviço e aí são feitas triagens dos casos para avaliar quais são os casos elegíveis para atendimento na divisão de saúde auditiva. Mas a prioridade é a região. É região, isso é a nossa prioridade. Elaine, a partir do momento em que o paciente ele entrou aqui, ele teve o diagnóstico, foi indicado um aparelho de amplificação individual, isso é tudo gratuito? Todos esses equipamentos são fornecidos pelo SUS? Sim, o paciente não tem custo nenhum, desde o primeiro atendimento dele até a adaptação, até o acompanhamento, a adaptação do sistema de frequência modulada, se for o caso, no caso indicado, tudo isso é sem custo nenhum para o paciente. Inclusive, a divisão de saúde auditiva tem um diferencial de outros serviços, né? Nós temos vários diferenciais por ser pioneiro, que é realizada a concessão de pilhas para os pacientes, né? Porque eles recebem o dispositivo e mais a pilha. Então, no caso de crianças, elas recebem para uso contínuo, e no caso de adultos, para aproximadamente 6 meses de uso. Aí os outros 6 meses correm por conta do paciente. Agora, em outros serviços, não é realizada a concessão dessas pilhas, né, das baterias. Entendi. Bom, Elaine, gostaria que você deixasse uma mensagem aí para quem deseja procurar o Centrinho ou procurar o serviço, procurar pelo método que você indicou para a gente, para ter acesso a esse serviço de tanta qualidade, tanta história que é o Centrinho. Sim. O que eu deixo de mensagem para os pacientes, né, que quem tem essa queixa, que não deixe passar. Né, porque às vezes as pessoas ficam com a vergonha do uso do aparelho, falam que não vai ter coragem de usar, porque na verdade quando você coloca o aparelho você acaba expondo a sua deficiência, né? Mas hoje em dia nós temos muita tecnologia, o Centrinho sempre está em busca, não só o Centrinho, mas os serviços de saúde auditiva no Brasil, em busca de que os aparelhos mais sofisticados, de maior tecnologia, mais miniaturizados, estejam disponíveis para os pacientes para que eles possam ter os benefícios. Então, que eles realmente procurem o serviço, que não fiquem privados do convívio social, que é o que causa a deficiência auditiva, né, a privação do convívio social, da comunicação. Então, que realmente procurem o serviço e tenham acesso ao aparelho, que com certeza vai trazer maiores benefícios para eles. Ok, Elaine, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. O Ligado da Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.